Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. E hoje a gente conversa sobre como foi o ano de 2015 para as artes cênicas. Tu também confere a nova mostra do artista plástico André Venzon. E para falar dos destaques desse ano nas artes cênicas, estão aqui comigo os jornalistas e críticos Fábio Pri, da Zero Hora, Michele Rolim, do Jornal do Comércio, e Renato Mendonça, coordenador da Escola de Espectadores. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Olá, tudo bom? No ano passado a gente já fez esse balanço, né, das artes cênicas. Esse ano estamos repetindo, mas Michele, para ti, assim, o que marcou o ano de 2015 aqui no estado? Olha, eu acho que a gente não teve nenhum espetáculo favorito, né? A gente teve durante esse ano bons destaques, mas eu queria começar falando sobre fatos que aconteceram, que eu acho que são tão importantes quanto, como publicações de livros, né? A gente teve 3 publicações que eu acho que foram fundamentais. Uma foi do livro do Ronald Hard, né, com a autoria do Antônio Wolff, que traz uma biografia do Ronald Hard, enfim, que está à frente do Teatro Novo há 47 anos, né? Ele e a filha Karen Hard, que agora passa a assumir, inclusive, no próximo ano, a direção artística da companhia. Também a Antologia da Literatura Dramática do Rio Grande do Sul, do Antenor Fischer, né, que já havia publicado um dicionário de dramaturgos, né, e publica esse ano essa antologia. E também a continuidade, né, do projeto dentro do Porto Alegre em Cena, da Publicações dos Livros, o livro do Mauro Soares, que foi escrito pelo Roger Lerina. E também queria destacar uma iniciativa que foi fundamental também esse ano, que aconteceu no segundo semestre, que foi a criação do site Agora Crítica Teatral, que inclusive eu e o Renato participamos como representantes aqui do Rio Grande do Sul. Foi uma iniciativa do Goethe, que reúne 7 jornalistas do Brasil para escrever sobre crítica. Então, a gente tem um olhar ali sobre vários estados. E eu acho que isso é fundamental no momento em que a crítica está passando para o digital, né? Ela desaparece quase no impresso e vai para o digital. Então, acho importante que o Rio Grande do Sul também esteja representado nessa caminhada. Legal. E, Fábio, para ti, assim, o que tu destaca aí nas artes cênicas? Sim, eu achei que foi um ano assim, bem pulverizado, realmente não teve, né, um grande destaque, que o próprio Prêmio Açorianos, né, foi bastante distribuído. Me chamou muita atenção, por exemplo, o trabalho do espetáculo Mal Entendido. Achei que é um espetáculo que chega com um projeto estético bastante definido, assim, bastante sólido, né. Achei que o Camilo de Leles trouxe um espetáculo interessante, As Quatro Direções do Céu. O próprio Mameloche, em Língua Mãe, trouxe 3 atrizes de gerações diferentes, né? O Teatro Fídico chegou com Cadarço de Sapato, um espetáculo que traz textos da Sarah Kane, e é talvez um dos melhores trabalhos do grupo em muitos anos, assim, ganharam prêmios no Açorianos. Então, achei que teve vários destaques, assim, muita coisa. E também um pouco mais de destaque para alguns espetáculos que vieram de temporadas anteriores, né? O próprio Cidade Proibida ganhou o Braskem do Júri Popular, é um espetáculo que veio em 2013, né? E no Tibicuera também o Cuco, também é um espetáculo que vem de antes. Então, alguns espetáculos de temporadas anteriores acabaram seguindo trajetória e ganharam destaque também nessa. Renato, o Fábio fez assim um panorama, né, desses espetáculos. Você concorda? Assim, acha que está por aí? Não, assina embaixo. Acho que a premiação do Açorianos e a impressão, inclusive a gente, né, conversando informalmente lá fora, eu acho que, né, Mameloche, o Cadarço de Sapato, As Quatro Direções e o Mal Entendido, né, na premiação do Açorianos, eles, né, se impuseram naturalmente. Mas eu gostaria de nominar 3 espetáculos que de alguma maneira, trouxeram umas linguagens, né, se não inéditas, mas de alguma maneira com certo, né, com alguma transgressão estética, tá, digamos assim, né? Não sei se pode falar em transgressão estética mais. Mas, em todo caso, no que você está pensando, né, da Thaís Fernandes e da Tainá Dada, esse núcleo criativo delas, ele, né, já desde o ano passado, há 2 anos já está trabalhando, já na criação eles incorporam, né, recursos de vídeo e de projeção com o que a gente poderia chamar de teatro tradicional. Então, esse espetáculo né, voltou a cartaz, mas, né, foi muito bem-vindo porque soube integrar muito bem essa parte tecnológica com a parte
sei lá, vivencial do teatro. Acho também que no que você está pensando. Qual a diferença entre o charme e o funk, né, do Thiago Piragira, um espetáculo que nasceu no DAD, mas que depois cumpriu temporada profissional, muito bom, eu gostei muito. Ele conseguiu falar da questão negra sem nenhum tipo de ranço ideológico, né? Ele usou humor, ele usou a alegria como forma de contestar o preconceito. E o que mais que eu poderia citar também? Eu estou olhando aqui porque não me deixaram muito para falar, sabe? Não, mas de qualquer maneira... A gente está vendo agora, por exemplo, imagens do espetáculo do Piragira, qual a diferença entre o charme e o funk, né? Tem no mínimo 2 cenas que eu considero algumas das melhores que eu já vi, inclusive. Tá? Tem uma que... já cortou. Mas, inclusive, o público entra em cena durante o espetáculo e depois volta para as poltronas, mostrando uma integração total. Eu queria destacar ainda mais um, que é o Lugim, do Anderson Salles, lá numa daquelas salas da usina do gasômetro. Um espetáculo solo, né, muito provocador também, a meio caminho entre o Pânico na Band e um espetáculo de vanguarda no Teatro Internacional. Claro, isso é uma brincadeira. Mas, de qualquer maneira, um espetáculo provocador. Há muito tempo que eu não sentava num espetáculo e não ficava com aquela atitude de não saber o que vinha em seguida, entende? Esses 3 espetáculos eu destaco. Michele, para ti? Eu acho que os rapazes também já falaram tudo, mas eu queria destacar os espetáculos para crianças, né? Que acho que a gente também, que é importante que se fala. Um espetáculo que me chamou muita atenção é o Proibido Miar, com direção do Denis Gosch, que eles vão fazer todo o espetáculo e já pensar na dramaturgia, na questão de acessibilidade, né? Então, vai ter audiodescrição e libras também. E o espetáculo é todo pensado assim, desde o figurino. Então, acho que é um espetáculo que merece também destaque desse ano. O Cuco, a linguagem dos bebês, que ganhou quase todos os prêmios no Açorianos, que também é feito para 0 a 3 anos, que eu acho que é super importante que também se faça teatro para essa fase, né? E o Pulipulá, que é do Grupo Cerco, né? Que vai explorar a primeira vez que eles vão fazer teatro de rua, né? E para um público infanto-juvenil. Bom, a gente teve muitos eventos, né, que trouxeram espetáculos de fora para Porto Alegre, Palco Giratório Sesc, Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre em Cena, além, é claro, das temporadas que chegaram por aqui através das produções independentes, né? Mas, Fábio, o que tu viu, assim, que veio de fora e que tu acha que marcou, assim, essa temporada de 2015? Eu acho que um dos destaques de fora foi a Companhia Hiato, no Palco Giratório, né? Eles já tinham vindo, acho que em 2013, se não me engano, com um Cachorro Morto, e dessa vez trouxeram 2 espetáculos, o Jardim e Ficção. E o Jardim, eu acho que é um dos grandes espetáculos deles, se não o principal, né? Com uma dramaturgia muito intrincada, muito inovadora, que realmente chamou a atenção e emocionou o público. Então, acho que é um grande destaque, assim. Acho que, por exemplo, o circo foi um ano muito forte para o circo, né? O próprio Palco Giratório trouxe, se não me engano, 10 espetáculos que introduzem de alguma forma a linguagem circense. Foram os 15 anos do Circo Girassol. A gente teve a primeira edição do Festival de Circo em Santa Maria, em Pelotas, o Festival do Tol. Então, acho que é uma cena promissora que está vindo aí, a consolidação de um trabalho nessa questão. Michele? Acho que sim, concordo com o Fábio em relação à Companhia Ato. É uma das grandes companhias de São Paulo que a gente não tinha tido contato efetivamente. Agora o Palco Giratório traz um repertório inteiro, né, para que a gente possa ver. Acho também na questão da dança, né, queria falar também dos espetáculos que eu acabei vendo aqui, que vai ao encontro do que o Fábio falou, do circo. Eu lembrei na dança do É Proibido Elefantes, né? É Proibido Elefantes, que também vai vir com essa coisa da acessibilidade, enfim, né, dentro do Palco Giratório. Do Norte e tal. E isso que o Fábio falou, da questão circense, enfim, eu acho também uma cena muito promissora que está vindo por aí. E queria aproveitar para destacar um espetáculo, Corpo Bolados,
que foi um espetáculo que ganhou a melhor bailarina e também, ao mesmo tempo, a melhor coreografia, que vai brincar com tango e malabarismo. Então, eu acho que é... Esse é um espetáculo daqui, né? É um espetáculo daqui, são 3 pessoas, e 2 deles, que é a Paola Vasconcelos e o Gabriel Martins, eles trabalham no Necitra, que eu acho que é um grupo que também, de alguma forma, ganha destaque aqui cada vez mais, que vai trabalhar um pouco com o circo contemporâneo. Renato, de alguma maneira, tu acha sim que a nossa cena contemporânea local está dialogando com essa cena que chega também de fora? Não, acho que sim. Acho que eu só queria até dar minha impressão. O Jardim realmente foi um espetáculo, um divisor de águas, assim, porque eu acho que né, tu conseguir aliar a experimentação cênica, uma linguagem, né, provocadora, e ter emoção em cena também, é uma coisa bem difícil. Eu acho que a Iato conseguiu isso. Acho que, né, inclusive com atores e com público, né, normal, digamos assim, todos foram unânimes em elogiar o Jardim como um dos melhores do ano. E o fato também elogiável que a gente tanto luta de esses festivais, esses eventos, a exemplo do Palco Giratório, possibilitarem que a gente assista mais de um espetáculo de cada grupo. O Espanca também trouxe 2, eu acho, né? E né, para a gente ter a possibilidade de maneira superficial que seja, mas a gente entender qual é a proposta de cada grupo, torna muito mais né, prazerosa a apreciação de todos os espetáculos. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e vai em seguida voltar com esse balanço das artes cênicas aqui no estado em instante só. O Estação Cultura está de volta com mais debates sobre artes cênicas com os jornalistas e críticos Fábio Pri, Michele Rolim e Renato Mendonça. Agora vamos falar um pouquinho sobre espaços teatrais, né? Que é uma demanda super grande, né, das companhias. Inclusive, durante o Prêmio Açorianos, houve uma reivindicação, né, de que esses espaços sejam melhores equipados e, inclusive, sejam criados outros espaços, né? Vocês percebem que realmente está faltando local aí para... Olha, Nilton, a gente está numa situação bem complicada, né? A cultura em si está numa situação bem complicada. A gente teve recentemente até um assalto que aconteceu na própria usina do gasômetro, né? A Secretaria de Cultura sinaliza com uma revitalização para essa usina, que é um espaço que já foi fundamental, né? Que existe o projeto Usina das Artes, onde os grupos ocupam aquele espaço, mas que precisa, sim, ter uma atenção e um cuidado maior para a usina, para as próprias salas de ensaio, que às vezes chove dentro das salas, que a gente sabe. E agora a gente está com uma situação muito delicada, que é o condomínio cênico no Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Que passou agora ele se encontra pertencendo à Secretaria de Saúde, e há grupos que ensaiam lá e estão com medo de perder esse espaço. E esse espaço, esses grupos têm há muito tempo, e é fundamental no momento em que a gente não tem espaços, né? Os grupos reivindicam, o que mais reivindicam é espaço para ensaiar. E como tu vai ter uma linguagem continuada dentro do teatro se tu não tem onde se apresentar, se tu não tem também onde ter os teus próprios materiais ali dentro? E numa questão também que não adianta tu ensaiar um trabalho para fazer 2, 3 temporadas, então isso acaba prejudicando muito. Então a gente também está atentos, né? E na torcida para que as coisas se resolvam logo, porque é bem preocupante, assim, e o que sinaliza para 2016 é um cenário muito complicado. É uma questão muito inconstante, né? Porque abre um espaço, fecha outro, né? O Teatro de Câmara tá fechado para reforma. Compensação nesse ano, por exemplo, uma boa notícia, né? Suzana Saldanha voltou a atuar em Porto Alegre usando a Sala da Música do Multipalco para teatro, né? Que ainda não havia sido utilizada. O Teatro da Santa Casa, que foi inaugurado, se não me engano, em 2014, tem sido utilizado para temporadas, mas assim, ganha um pouco aqui, perde um pouco ali. Em Jaguarão foi reaberto o Teatro Esperança, né? No interior do estado, que é um nome também, né? Teatro Esperança, né? O que eu acho é que em termos, né, para quem é jornalista, chega a ser frustrante isso, porque são todas pautas antigas, né?
Por exemplo, esse prêmio do Concentração que não foi pago lá no Teatro de Arena, já houve prêmios que não foram pagos. O Teatro de Câmara fechado não é pauta nova. A usina do gasômetro recebendo mais um processo de revitalização, é muita vida, tu entende? Isso são coisas que se repetem. Então, o que se percebe olhando, tentando uma macrovisão, é que a cultura ainda está em busca de um projeto ou de um projeto de financiamento, ou de viabilização, ou um compromisso de que pelo menos todos os editais sejam pagos, todos os prêmios sejam cumpridos, pelo menos isso, porque o que parece é tudo pauta antiga que se repete há muito tempo. Vamos pensar também do que chegou, por exemplo, de espetáculos internacionais no Porto Alegre em Cena, né? A gente viu a própria abertura com a Meredith Monk, né, fazendo um espetáculo histórico no palco do Teatro São Pedro. Que mais vocês lembram assim que pode representar uma questão até de formação das nossas plateias, né? Porque o Porto Alegre em Cena é um festival que tem também esta preocupação de trazer esses elementos históricos para a gente compreender a cena contemporânea, né? Acho que os dois destaques internacionais do Encena foram Meredith Monk, né, mais na área da música, e o Ian Fabre. Eu acho que ele trouxe esse espetáculo meio performance, meio dança, assim, que acho que muita gente gostou. Acho que foram os dois grandes destaques internacionais. Acho que a programação do Encena foi bastante mais focada até nos espetáculos nacionais, que a gente pode falar aqui também. Pensando nessa questão da projeção, né, para 2016, as questões de políticas culturais, também os espetáculos que estreiam agora em janeiro mesmo, durante o Porto Verão Alegre, né? Como é que vocês estão vendo aí o ano que vem? Olha, eu acho que no Porto Verão Alegre tem uma iniciativa muito bacana que aconteceu esse ano, que foi o financiamento de um espetáculo. Agora, então, parte dos recursos do Porto Verão Alegre é destinado para algum diretor montar um espetáculo. E no próximo ano vai ser um musical que o Zé Adão Barbosa vai dirigir, o Dona Flor. Então, eu acho que essa é uma das apostas esse ano. Se eu não me engano, são 6 espetáculos que vão estrear dentro da programação do Porto Verão Alegre. Eu acho que o Porto Verão Alegre vem ganhando, com o tempo, uma importância muito grande no cenário, tanto que há espetáculos que querem estrear dentro do festival. E eu acho esse financiamento assim, também fundamental, porque não fica só dentro do festival, né? O espetáculo acontece e tem vida própria fora do festival. Renato. Eu queria, pelo menos, apontar uma solução, ou uma tentativa de solução. A Coordenação de Artes Cênicas lançou, né, o edital de ocupação das salas da Prefeitura. Esse próximo edital tem uma novidade, vocês me corrijam se eu estiver enganado, mas existe uma flexibilidade maior nas temporadas, né? Então, nesse quadro todo de dificuldade que ainda se mantém com pouco público e dificuldade de financiamento, não adianta a gente dizer que não, né? Isso pode ser uma solução. A gente tem que ver como isso vai funcionar. Mas eu elogio pelo menos a tentativa de buscar uma solução. O que eu acho é que não se pode ficar, né, na defensiva esperando a crise, né, bater a porta, ir ao palco e à plateia e não fazer nada. Me parece que vai ser um ano que vai exigir alguma criatividade, inovação, porque se tem uma palavra que talvez já esteja acenando aí é incerteza, né? O Brasil vive uma crise, a gente sabe que a área cultural sofre, talvez até mais, né, essa crise, e crise econômica em várias esferas de governo, estadual, federal. A Funarte avisou que vai atrasar o pagamento de editais, na questão estadual também tem esses problemas, a Michele comentou. Então, acho que se acena um ano de incerteza. Acho que não tem como prever muito o que vai acontecer aí. Bom, muito obrigado pela participação de vocês aqui, falando sobre artes cênicas, e amanhã o nosso debate aqui no estúdio é sobre artes visuais. E falando em artes visuais, a gente confere agora uma reportagem sobre a nova exposição de André Venzon. Depois de percorrer cidades como Gramado e Caxias, o artista abre as portas do seu ateliê no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre, com a mostra Mudanças.
André Venzon revisita sua trajetória de 15 anos nas artes no seu próprio espaço de criação, transformado em galeria na região do bairro Floresta. Interessado no entendimento da paisagem urbana como meio de expressão, apresenta novos trabalhos e um desejo de se dedicar à pintura. Eu pensei assim trabalhos que contam essa trajetória, desde a fotografia dos tapumes, desde o primeiro tapume que eu fotografei, que foi lá na Ponte do Guaíba, no dia da procissão de navegantes, que é um marco, é uma data da cidade de Porto Alegre, né? Um feriado municipal, da padroeira da cidade, e ali eu me vi diante dessa primeira parede, dessa parede provisória, temporária, que também, ao longo do dia, ela ficaria ali e depois seria retirada. Então, assim, o tapume passou a ser, então, um índice dessas mudanças na cidade e que eu passei a empregar em vários trabalhos, de diferentes suportes, né? Desde as fotografias, as maquetes de tapumes, as intervenções urbanas, aos objetos que eu coleciono, que são objetos de memória, perdidos, né? Assim, abandonados, que eu ressignifico eles através dessa intervenção da caixa de tapume na cabeça dos objetos. O meu trabalho, ele, num determinado momento, passou a observar, né, essas referências. As boates foram assim, as presenças, digamos, mais marcantes, né, de olhar realmente à noite um outro lugar, um outro bairro, que muda totalmente sua fisionomia. Desde ele é cinza, né, sisudo, uma região assim de muito trabalho, né, e à noite ele é um bairro de neons, de luzes coloridas, de agitação, de carros buzinando, de prostituição. O artista traz em um catálogo no formato pocket 30 trabalhos em fotografia, assemblagens, objetos e instalações de diferentes séries. A gente sempre tem um caderninho, né, uma caderneta de anotações. E eu tinha muitas cadernetas assim de anotações, antes até de venderem esse caderninho da marca Moleskine, que era da Livraria do Globo, que eles vendiam, que já não existe mais, mas foi inspirado nessa caderneta de anotações que eu pensei o catálogo de bolso, porque era uma coisa viável economicamente para imprimir e distribuir gratuitamente, né? E também um formato que as pessoas podiam colocar no bolso e levar consigo numa boa, assim, para ler uma hora que quiserem também, né? Não precisa ser agora, né? Para guardar. A ideia, eu acho, também de portabilidade e de guardar isso de uma forma mais fácil. O meu trabalho, ele vem nessa busca, né, do sujeito do lugar, né, e não perder essa identidade, né, porque a identidade, ela é feita de memória. Se nós perdemos a memória, nós perdemos a nossa identidade, ou nós construímos uma outra identidade. E o Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente encerra o programa com um som da banda Vera Louca, que se apresenta no dia 19 de janeiro no Teatro São Pedro. O show reúne grandes hits no formato acústico. Tchau e até a próxima edição do Estação Cultura.